Olá. Muita gente, né, tem aquela imagem na cabeça. Ah, criar ovelhas precisa de uma fazenda gigante, muito pasto, certo? Mas, olha, parece que essa ideia aí talvez seja mais mito do que realidade. Hoje a gente vai mergulhar fundo num material bem bacana que desafia isso. Temos aqui a visão de uma especialista, sabe? Zootecnista, veterinária, mais de 20 anos de experiência, lá do canal ovinos.com. E a missão aqui é entender como fazer a criação de ovinos dar certo e dar certo mesmo em espaços menores, sabe? Sem cair naquelas armadilhas comuns. Exato, o foco é esse. Como a gente pode otimizar essas áreas que são menores. O material mostra que não é bem um improviso, né? É mais sobre aplicar conhecimento técnico, um planejamento estratégico, eu diria. É transformar uma limitação aparente numa operação eficiente e, sim, por que não, lucrativa. Ok. Então vamos desvendar isso aí. Para começar, quais são aqueles tropeços, assim, mais clássicos que o pessoal com pouco espaço costuma dar logo de quera? Pelo que essa análise aponta, um erro que parece bem comum é aquela coisa do, de qualquer jeito serve. Solta uns bichos lá na graminha que tem e pronto. A especialista é bem clara nisso, né? Isso aí é receita para baixa produção. É um desperdício, na verdade, mesmo que a área seja pequena. Sem dúvida. Otimização é a palavra. Outro ponto assim bem crítico é subestimar a importância da qualidade dos animais, da genética. Quando o espaço é mais apertado, cada ovelha precisa, pagar o seu aluguel, entende? Uhum. Tem que ser produtiva para justificar o investimento, o espaço que ela ocupa ali. Não dá para começar com um animal qualquer, de baixo potencial e esperar um milagre, né? A seleção, essa escolha inicial, faz toda a diferença. E aquela ideia de tentar baratear a comida, usar umas sobras de ração de gado, talvez, o material que a gente está vendo descarta isso, né? Sim, completamente. É um erro comum e muito prejudicial. Ovinos têm exigências nutricionais bem específicas, sabe? Diferentes dos bovinos. Ah, sim. Usar resto ou uma alimentação que não é adequada compromete direto a saúde e, claro, a produção. Seja para carne, para lã, para as crias, tanto faz. E o mesmo vale para quem pensa só em engordar num espaço pequeno, sair comprando os cordeirinhos mais baratos que encontram, sem critério nenhum, só pelo preço. Só pelo preço, pensando no giro rápido. Geralmente, isso não funciona. A qualidade do animal que entra ali no sistema define muito do sucesso lá na frente. Ou seja, não é só pegar barato e jogar lá. De jeito nenhum. O manejo do dia a dia, a atenção com a sanidade, a estrutura mínima, tudo isso é fundamental. Ignorar esses pontos é o que a especialista chama de enxugar gelo. Boa expressão. É. Muito esforço, recurso gasto e o resultado? Quase nada. É frustrante, né? E leva muita gente a desistir antes da hora. Faz todo sentido. Então, tá. Se esses são os erros, qual é a base para acertar nesse cenário de pouco espaço? O material dá bastante destaque para o ambiente, né? Essa proximidade maior entre os animais aumenta riscos, imagino. Correto. Com os animais mais concentrados, o controle do ambiente fica ainda mais vital. Um ponto que não dá para negociar é um abrigo seco e bem ventilado. Umidade para a ovelha é porta aberta para um monte de doença, sabe? Problema de casco, problema respiratório. Complicado. Muito. A recomendação é clara. Construir esse abrigo, mesmo que seja simples, sabe, na parte mais alta do terreno, se der, para ajudar a água a escorrer, evitar aquela lama toda. E o piso? Não precisa ser nada super elaborado, tipo estrado de madeira, que é caro, difícil de limpar. Um piso de chão batido, bem compactado, ou talvez cimentado, mantido sempre seco. Com uma camada boa de cama, pode ser serragem, maravalha, casca de arroz, funciona super bem. O importante é manter seco. Interessante isso da cama. E mesmo a área sendo pequena, a recomendação é dividir ainda mais? Parece meio contraintuitivo, né? Fragmentar o pouco espaço. Pode parecer, mas é uma divisão mais estratégica do que física, entende? Não é para fazer um labirinto de cerca. A ideia é ter áreas funcionais, minimamente separadas. Um cantinho mais protegido, limpinho para as ovelhas parirem, a tal da maternidade. Ah, claro.
Isso dá mais tranquilidade para a mãe, segurança para o cordeirinho ali nos primeiros dias. Uma outra área que pode ser um curral pequeno, uma mangueirinha para facilitar o manejo, né? Aplicar vacina, vermífugo, examinar um bicho, tratar um doente, sem ter que sair correndo atrás deles e estressar todo mundo. Sim, facilita muito. E, idealmente, uma área pequena de quarentena, separada das outras, para isolar animal que chegou agora ou algum que está mostrando sinal de doença. Não precisa ser grande, mas essa organização do espaço é fundamental. E aí, nesse ponto da divisão, entra uma coisa que me chamou bastante atenção na análise: a sugestão de rotacionar os animais entre piquetes, mesmo nesses terrenos menores. Como é que funciona isso? Piquetes são aquelas subdivisões do pasto, né? Exatamente, são essas subdivisões. E a rotação é, olha, crucial, talvez até mais importante em áreas pequenas. Pensa bem. Os ovinos pastando sempre no mesmo pedacinho de terra. Eles comem o capim, defecam ali. Os ovos dos vermes que estão nas fezes caem no chão, eclodem, as larvinhas sobem no pasto e, pronto, são comidas de novo pelos animais. É um ciclo vicioso de reinfestação. Que derruba a produção. Derruba a saúde, a produção, tudo. Ao dividir a área, mesmo que seja só em 2 ou 3 piquetes, e ir movendo os animais de um para o outro de tempos em tempos, você quebra esse ciclo. Enquanto um piquete está descansando, sem bicho, boa parte dessas larvas de verme morre. Por falta de hospedeiro, pela exposição ao sol, ao clima. Entendi. Uma estratégia de manejo mesmo. É uma ferramenta de manejo sanitário poderosa e de baixo custo, para controlar a verminose, que é um dos maiores problemas da ovinocultura, principalmente onde os animais ficam mais juntos. Tá claro. A rotação não é coisa só de fazenda grande, então. É técnica essencial, adaptável. Agora, voltando para os animais. O material bate muito na tecla da qualidade, né? Aquela frase, é melhor ter 5 animais ótimos do que 10 mais ou menos, é bem direta. Precisamente. É a eficiência falando mais alto que o volume. Em áreas limitadas, animais geneticamente superiores, com boa conformação, capacidade produtiva comprovada, eles realmente compensam a falta de espaço. Eles convertem melhor o alimento em produto. Carne, leite e lã. Cria tendem a ser mais resistentes e, no fim das contas, Geram mais retorno. geram retorno financeiro mais rápido, mais consistente. Isso ajuda a diluir os custos fixos da estrutura pequena. Por isso, a recomendação forte é pesquisar, buscar criatórios sérios e um detalhe importante: priorizar animais que já estejam adaptados às condições da região onde vão ser criados. Adaptados à região. Por que essa ênfase na adaptação local? O que é essa tal de rusticidade que o material fala? Rusticidade é basicamente a capacidade do bicho de se manter saudável e produtivo, mesmo quando o ambiente não é perfeito, sabe? Variação de clima, tipo de pasto, os desafios de doenças locais. Animais criados em condições muito diferentes, tipo trazer uma raça de clima frio para uma região quente e úmida, ou de um manejo super intensivo para um sistema mais simples, podem sofrer muito para se adaptar. Imagino. Eles perdem essa rusticidade, ficam mais estressados, o sistema imune enfraquece e aí ficam muito mais fáceis de adoecer. Comprar animais que já estão aclimatados à sua região ou a um ambiente parecido poupa muita dor de cabeça. E prejuízo? E sobre essa escolha, a especialista alerta para um erro que parece ser bem comum. O criador iniciante às vezes economiza nas matrizes, nas fêmeas, né? Compra uns animais mais baratos, menores, talvez de qualidade inferior, e aí aposta tudo num reprodutor, num carneiro top, geralmente grande, pesado. Ah, para melhorar o rebanho. Isso, na teoria. Só que o problema é que as ovelhas precisam ter estrutura física, tamanho, força, para aguentar o peso do macho na hora da cobertura sem se machucar e, principalmente, para conseguir parir os cordeiros que podem ser maiores por causa desse carneirão sem ter complicação. Faz sentido. Parto difícil. Exato. Uma matriz pequena, fraca, pode ter problema sério de parto. Pode perder o cordeiro, às vezes até a própria ovelha morre. Aquele barato inicial na compra da matriz vira um prejuízo gigantesco depois. É o que a fonte chama de plantar prejuízo. Nossa, animal muito barato geralmente tem um porquê, né? Pode ser descarte de outro lugar, pode ter problema de saúde escondido ou simplesmente não ter o potencial produtivo que a gente espera. A lição é: não economiza na base do rebanho,
que são as matrizes. Bem colocado. É um investimento que evita problemas maiores. Então, recapitulando, ambiente certo, seco, organizado, animais de qualidade, adaptados e o manejo do dia a dia. Para tirar o máximo desse espaço, o material fala em separar os animais por categorias. Como assim? É organizar o rebanho, mesmo pequeno, em grupos que têm necessidades parecidas. Não deixar todo mundo embolado o tempo todo. Por exemplo, separar as ovelhas que estão prenhas, as gestantes, elas precisam de mais comida na fase final, né? Sim, separar as que estão amamentando, separar as que estão vazias, que não estão prenhes nem amamentando, os cordeiros desmamados que vão para engorda e o reprodutor, que geralmente fica separado fora da época de cobrir as fêmeas. Essa divisão em lotes, mesmo que sejam lotes pequenos, Ajuda em quê? ajuda em várias coisas. Permite alimentar cada grupo do jeito certo, com o que ele precisa, evita desperdício de ração, garante a nutrição correta, facilita o controle sanitário, vacinar ou vermifugar um lote específico é mais fácil e permite organizar melhor a produção, programar cobertura, prever nascimento, planejar desmame, traz eficiência para a coisa toda. E a saúde? Eu adorei a comparação que a especialista usa. Animais confinados são tipo criança na pré-escola. Mais juntos, maior a troca de mame, de bichinhos. É uma imagem perfeita, né? A proximidade aumenta o desafio sanitário. Por isso, um calendário de prevenção bem definido é indispensável. Vacina é chave. A fonte destaca muito a vacina contra as clostridioses. Ah, essas são perigosas. Muito. São doenças bacterianas que podem matar o animal muito rápido, às vezes nem dá tempo de ver sintoma direito. É prevenção pura. E o controle de verme, que a gente já falou por causa da rotação, tem que ser estratégico. Chega daquela prática antiga de dar vermífugo para todo mundo de tanto em tanto tempo. Isso cria resistência, né? Exato. Só seleciona verme resistente ao remédio. A abordagem moderna e muito mais eficaz é avaliar quais animais realmente precisam ser tratados. Tem uma ferramenta útil para isso, o método FAMACHA. Você olha a cor da mucosa do olho. Sei, a pálpebra inferior. Isso. Quanto mais pálida, maior a suspeita de anemia por verme. Aí você trata só os que precisam. Isso, junto com a rotação de piquetes, preserva a eficácia dos remédios e a saúde do rebanho no longo prazo. Interessante essa abordagem mais cirúrgica para o vermífugo. E a alimentação, claro. Continua sendo vital, ainda mais se o pastinho ali na área pequena não dá conta o ano inteiro. Sim, planejamento alimentar é a base. Não dá para contar só com a graminha. A sugestão é ter alternativas. Se der, reservar um espacinho para plantar capim de corte, fazer uma capineira, é uma fonte de volumoso de qualidade. Boa ideia. Outra opção é fazer silagem, feno, ou comprar isso pronto para usar, na seca ou quando o pasto está fraco. E saber usar suplementação com ração concentrada, de forma balanceada, nos momentos certos, para as categorias certas. Ovelha no fim da gestação, amamentando, cordeiro engordando. Certo. E além de dar a comida, é crucial ler os animais, sabe? Observar o comportamento. Tá apático, isolado, são sinais de alerta. Olhar as fezes, diarreia, pode ser verme, coccidiose, problema na comida. E avaliar sempre o score de condição corporal. Verificar se está gordo ou magro. Exato. Basicamente isso. Nem muito magro, nem muito gordo. Os dois extremos prejudicam a reprodução, a produção de leite, a saúde toda. Essa observação constante parece ser um diferencial importante. O material também menciona adotar um ciclo curto. O que seria isso na prática? Ciclo curto, nesse contexto, é acelerar a velocidade da produção. A ideia principal é desmamar os cordeiros um pouco mais cedo do que no sistema extensivo tradicional. E aí, em vez de deixar eles ganhando peso devagar no pasto por meses, Leva para outro lugar. leva para um sistema de engorda mais intensivo, geralmente confinado ou semiconfinado, com uma dieta calculada para ganhar peso rápido. Isso tem duas vantagens enormes para quem tem pouco espaço. Quais? Primeiro, acelera o retorno financeiro. O cordeiro chega no peso de vender mais cedo. Segundo, libera a mãe mais cedo para um novo ciclo reprodutivo e libera área, pasto, instalação.
Permite um uso mais eficiente do espaço limitado ao longo do ano. Otimiza o giro dentro da propriedade. Entendi, faz todo sentido para otimizar. E um ponto que pode parecer meio chato, burocrático, mas que a especialista reforça. Anotações. Mesmo com poucas ovelhas, nada de confiar só na memória, né? Controle é tudo. Não importa o tamanho do rebanho. Anotar data de cobertura, quando o carneiro cruzou com a ovelha, previsão e data de parto, número de cordeiros por ovelha, peso ao nascer, ganho de peso. Tudo isso. Tudo. Ocorrência de doença, vacina aplicada, vermífugo usado. Esses registros são a base para tomar decisão inteligente. Como é que você vai saber qual ovelha é a mais produtiva? Aquela que desmama os melhores cordeiros? Aquela que nunca dá problema? Só olhando os dados. Só olhando os dados. Com base nisso, você seleciona as melhores fêmeas para continuar no rebanho, aquelas que realmente merecem ocupar seu espaço limitado e descarta as que não dão resultado ou dão muito problema. O lucro na pequena propriedade, como o material diz bem, vem dessa eficiência, da técnica correta, da constância, não do volume bruto de bicho. Perfeita. E para a gente fechar essa exploração, a análise aponta umas armadilhas finais, sabe? Aqueles erros que podem minar a motivação e levar o criador a jogar a toalha. Quais são esses pontos de atenção? São alertas importantes para evitar a frustração mesmo. Primeiro, o risco de comprar animal sem saber de onde veio, só pelo preço baixo a gente já viu o problema disso. Segundo, aquela tentação de querer crescer muito rápido, sabe? Aumentar o número do bicho antes de ter estrutura para isso. Abrigo, coxo, pasto, manejo ajustado. E com calma. Isso, passo a passo. Ajustar a estrutura ao rebanho. Terceiro, o erro de não separar os animais por categoria. Deixa tudo misturado. Bagunça toda a alimentação, a sanidade. Quarto, o contrário. Começar já muito grande. Investir em muito bicho sem ter o básico organizado, tipo um abrigo bom, coxo adequado. Quinto, um erro comum. Tentar copiar o manejo de fazenda grande sem adaptar para a realidade pequena. O que funciona em 500 hectares não vai funcionar igual em 5. E por último, um fator mais comportamental. Desistir no primeiro problema, na primeira dificuldade séria que aparecer. A mensagem final que fica, então, é de realismo, né? Mas não de pessimismo. É sobre preparo e persistência, talvez. Exatamente. O recado é: começa pequeno, se for o caso, planeja bem, usa as técnicas certas, adaptadas para sua escala, aprende com os erros, que vão surgir, é normal, ajusta o caminho e não desiste fácil. O conhecimento técnico bem aplicado com consistência é isso que vai gerar o resultado. Criar ovinos, como qualquer atividade no campo, tem desafio, mas com a abordagem certa, é totalmente viável. E pode ser muito gratificante mesmo em áreas menores. Então, depois dessa análise toda, fica bem claro: criar ovinos em pequenas propriedades não só é possível, como pode ser uma escolha muito inteligente, né? O ciclo produtivo dos ovinos, que é mais curto que o dos bovinos, por exemplo, parece que se encaixa bem nessa lógica de otimizar o espaço. Sem dúvida. O segredo não está no tamanho da terra, mas na intensidade e na qualidade do conhecimento que você aplica nela. Planejamento detalhado, manejo correto, atento ali no dia a dia, prevenção de doença, como filosofia mesmo. E a seleção criteriosa tanto dos animais que vão formar o rebanho, quanto das práticas de manejo que você vai usar. É a otimização inteligente do espaço, guiada pelo conhecimento, que gera um resultado sustentável para o pequeno produtor. E uma reflexão final que essa análise toda me deixa aqui. Talvez o maior limitante não seja o metro quadrado de terra em si, mas sim a nossa capacidade de aplicar o conhecimento de forma focada, intensa, consistente. Isso me faz pensar, se essa mentalidade de otimização e conhecimento funciona tão bem para ovinos em pouco espaço, onde mais, né? Em que outras atividades de pequenas propriedades rurais ela poderia ser aplicada para destravar potencial? Fica aí a pergunta para a gente pensar.